Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente na Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Cláudio, para juntamente com os irmãos aprendermos um pouco mais das Sagradas Escrituras. Iniciando hoje o segundo trimestre de 2020, das lições da Escola Dominical, da CPAD, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição será estudada a carta de Paulo aos Efésios, onde vai trazer para nós uma visão mais ampla do que é ser igreja, de como a igreja deve se comportar na terra, e nós aprenderemos muito nesse segundo trimestre. Eu gostaria de convidar os irmãos a participar de todas as lições. A lição de hoje, a lição de número 1, é uma lição introdutória, onde vai trazer quem são os destinatários dessa carta, o objetivo dessa carta, há algumas características referentes à cidade de Éfeso. Então, eu gostaria de chamar os irmãos, a convocar os irmãos para participar juntamente conosco de todo esse trimestre. São 13 lições, que cada lição será tratada de um assunto relacionado à Igreja de Cristo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a participar assiduamente das lições da Escola Bíblica Dominical. Como dito, a lição de hoje é a lição de número 1, que tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo de hoje diz o seguinte: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática nos diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então essa é a nossa verdade prática de hoje. O objetivo geral dessa lição, qual o ponto devemos chegar, onde devemos concluir, como devemos sair ao final dessa lição. O objetivo que nós devemos alcançar é o seguinte: é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. A leitura bíblica em classe está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e Atos, capítulo 19, verso 1 a 7. Eu estarei lendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois vós batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Sei que muitos dos irmãos ainda não teve acesso às lições da Escola Bíblica Dominical, por isso nós iremos ler todos os tópicos da lição, para que os irmãos possam acompanhar a lição e alguns comentários que vamos fazer rapidamente, para que a lição também não fique extensa
e acaba tomando muito tempo e cansando os irmãos, né? Na lição, vemos o seguinte, na introdução: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Como dito, irmãos, essa lição de hoje é uma lição introdutória ao trimestre, então trataremos de assuntos mais gerais. Será uma lição direcionada à informação de quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, a autoria dessa carta. Nós já sabemos que é o apóstolo Paulo, mas trataremos nessa lição, e os destinatários, ou seja, para quem essa carta foi direcionada. Então, essa lição é uma lição apenas introdutória, por isso eu chamo os irmãos, já falei anteriormente, a participar de todas as lições desse trimestre. É uma lição extremamente edificante, é uma carta extremamente importante, que Paulo escreveu aos Efésios, mas que pode ser estendida. Paulo, talvez quando escrevia, tinha em mente a igreja de Éfeso, e talvez às vezes algumas igrejas circunvizinhas ali de algumas cidades vizinhas, mas eu tenho certeza que no coração de Deus ele contemplava a minha e a sua vida, contemplava a igreja atual, e com essa carta vai nos dar valiosos ensinamentos acerca da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, de como compreender a fundação da igreja, o início da igreja, qual o objetivo da igreja, qual é o objetivo de nós cristãos hoje, qual é o objetivo da nossa estadia neste mundo de perdição, nesse mundo de aflição, qual é a função da igreja. Então, creio que é um assunto de extrema importância para nós hoje, para a nossa atualidade, para que nós possamos compreender realmente qual é a minha função, qual é o meu objetivo de ainda estar neste mundo. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. A igreja tem que ser diferente. Então é isso que aprenderemos nessa lição na carta de Paulo aos Efésios. Então, irmãos, no primeiro subtópico temos o seguinte: autoria e data. No primeiro subtópico, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Está registrado no primeiro capítulo, no versículo 1, a parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, era o seu nome em hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, irmãos, aqui vemos o autor nos trazendo a autoria da carta aos Efésios, direcionada à igreja de Éfeso, e nós vemos que a autoria dessa carta ela é colocada sobre Paulo, e o autor nos traz uma importante informação aqui, porque sempre vemos, às vezes, algumas pessoas falando que quando Saulo teve um encontro com Cristo, o seu nome foi mudado para Paulo, mas na verdade não é isso que ocorreu. Saulo era o seu nome hebreu, e Paulo era o seu nome romano. E o interessante é que Paulo sempre, ao escrever aos gentios, exemplo dessa carta a Éfeso, ele se identificou com o seu nome romano, com o seu nome gentio, vamos dizer assim. Então, nós vemos aqui já Paulo já trazendo um ensino e uma influência sobre aquele povo, porque mesmo sendo judeu, ele se identificou como romano, como Paulo. Para quê? Para facilitar essa relação com os crentes da cidade
de Éfeso. No segundo subtópico, nós vemos a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, é o que falamos. Ele sempre se identifica como Paulo, seu nome romano, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, no segundo subtópico, nós vamos ver essa informação, de Paulo se identificando, como Paulo, com o seu nome romano e não com o seu nome judeu, e ele impondo, a sua condição de apóstolo por vontade de Deus. Mas aqui vemos que, na verdade, Paulo ele não estava colocando isso como sendo superior aos outros. Ele tinha uma convicção do seu chamado. É importante aqui nós vermos essa situação. Paulo tinha uma certeza do seu chamado, tinha uma convicção do seu chamado. No terceiro subtópico, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas das prisões, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então vemos aqui que essa carta provavelmente foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma. E aqui o interessante é que eu vejo, já trazendo para a aplicação prática dos nossos dias, é que é mesmo Paulo preso, ele ainda assim criava formas de aumentar o rol de cristãos, aumentar a propagação do Evangelho. Vemos aqui a habilidade de Paulo a descobrir formas em meio a situações difíceis, em situações complicadas de aflição. Paulo ainda assim tinha no seu coração ardendo a chama por anunciar o Evangelho, por anunciar o verdadeiro Cristo. E nós podemos trazer para a nossa aplicação hoje, no mundo que estamos vivendo hoje, na circunstância que estamos passando por hoje, que não podendo sairmos, não podemos comunhar, ter uma comunhão com todos os irmãos, cultuar em conjunto, mas ainda assim podemos anunciar o Evangelho, podemos de alguma forma descobrir as redes sociais, o WhatsApp, os meios de comunicações, e ainda assim anunciar a beleza do nosso Deus. No quarto subtópico, nos vem tratar acerca da data de quando foi escrita essa carta. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Então, o que vemos aqui, a data aproximada de quando essa carta foi escrita aos Efésios. No segundo tópico, nós vamos ver os destinatários dessa carta. No primeiro subtópico, vem tratar acerca da cidade, a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500.000 habitantes.
tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O que vemos aqui é uma informação do autor com relação à cidade de Éfeso, da importância dessa cidade na época. E o interessante é vermos que era uma cidade grande, era uma cidade com monumentos grandiosos. Tinha ali na cidade de Éfeso o templo à deusa Diana, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo, do mundo antigo. Então vemos que era uma cidade grande, era uma grande metrópole. O autor mesmo que fala, com cerca de 500 mil habitantes. O que nós estudamos, o que nós vemos é que essa cidade estava entre as 5 maiores cidades da época. Então era uma cidade grande, era uma cidade que foi utilizada como uma estratégia também por Paulo, porque o que nós vemos é que era uma cidade com muitas estradas, com muito acesso a muitas pessoas, tinha ali um porto que ele poderia sair e anunciar o evangelho em outras cidades. Então vemos ali como uma cidade estratégica para implantar a igreja, para que o evangelho fosse propagado. No segundo tópico, vem tratar acerca da religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então vemos que a cidade de Éfeso, era um centro religioso, um centro político e econômico. E o autor aqui traz, eu já mencionei que ali existia o templo à deusa Diana, e a cidade, o comércio da cidade girava em torno dessa religiosidade da cidade. O comércio da cidade, ele vivia em função da deusa Diana. A deusa Diana influenciava diretamente a economia, a cultura daquela cidade, e muitas pessoas de outras cidades vinham até Éfeso para poder visitar o templo, a deusa Diana. No terceiro tópico, nós vamos ver a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então vemos que Paulo passou um período de tempo naquela cidade, naquela igreja, ajudando os irmãos, orientando os irmãos, por um período de 3 anos. E o interessante é que mesmo Paulo, após sair de Éfeso, ele ainda continuava dando uma assistência espiritual. Prova disso é o que vemos a carta que ele escreveu a essa cidade, a importância dessa cidade e desses irmãos a Paulo. No quarto subtópico, vem falar da saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo, isso é, aqueles que foram separados
e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quando aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então aqui nós vemos uma situação importante e interessante que devemos destacar. Paulo, ao direcionar essa carta à cidade de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, e aqui o autor até dá uma explanada com relação a uma dúvida se essa carta era realmente direcionada somente à cidade de Éfeso, à igreja de Éfeso. Há muitos que entendem que essa carta ela foi direcionada a várias igrejas, então era uma carta que circulava em várias igrejas, dando as orientações necessárias. Mas o importante aqui é que Paulo se refere a esta igreja como aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Então o que vemos é que aos santos, Paulo estava querendo dizer, olha, aos que são separados do mundo, aos que foram chamados para fora, aos que têm uma vida diferente do mundo. E aos fiéis, Paulo estava se referindo aos fiéis em Cristo, aos que permaneceram fiéis, aos que têm uma fidelidade ao ensinado por Cristo, a vida de Cristo. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele direciona, aos santos e aos fiéis. E eu tenho certeza, que a igreja de hoje, ainda hoje, são chamados de os santos e os fiéis. Santo por ser separado desse sistema mundano, e fiel porque permaneceu na doutrina dos apóstolos, permaneceu nos ensinamentos de Cristo. E depois ele vem dar uma saudação a esses irmãos. Ele fala graça e paz. E aqui Paulo se referia à graça como aquele presente, aquele favor imerecido, de Cristo, sendo sacrificado em nosso favor, aquele favor que nós não merecíamos. E paz por Deus, dada por Deus. Mas o que vemos aqui, o interessante é a sequência das palavras. Primeiro vem a graça, primeiro vem a redenção, vem a salvação, vem o favor imerecido, a nossa vida, e posteriormente nós temos paz. Então somente tem paz quem anteriormente recebeu a graça. Não existe paz sem graça. Então é interessante essa saudação de Paulo, ao direcionar aos irmãos de Éfeso, e pode chegar até nós hoje, porque é uma carta direcionada, à igreja de Cristo. No terceiro subtópico, vamos ver o propósito e mensagem. No primeiro subtópico, nós temos o seguinte: o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da salvação, da redenção para ambos. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico
sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então vemos aqui o propósito, da escrita dessa carta, à igreja de Éfeso. Nós vamos ver, o autor ainda traz que essa carta ela não trata de problemas locais, ela não trata de problemas específicos na cidade de Éfeso. Ele traz um conselho geral, por isso alguns teólogos entendem por ser uma carta circular, onde ela ia atingir várias igrejas, ela ia atingir algumas outras igrejas além da cidade, da igreja que estava na cidade de Éfeso. No segundo subtópico, nós vemos a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus para a obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então aqui vemos a mensagem, que está registrada nessa carta aos Efésios. O autor, muito bem explicado, ele fala que é uma parte doutrinária, mas que ao final da carta, após aplicar a doutrina, Paulo vem mostrando à igreja de Éfeso, vem explicando à igreja de Éfeso qual deve ser o comportamento da igreja, como a igreja deve se comportar. Ele frisa a questão do novo nascimento. Na lição anterior, do último trimestre, a última do primeiro trimestre, ela vinha falar da regeneração, o novo nascimento, a nova criatura, e Paulo enfatiza isso na igreja, na carta aos Efésios. Ele enfatiza como deve ser o comportamento da igreja, como deve ser o comportamento do cristão, essa nova criatura, regenerado, santificado. Então o que vemos é que essa carta é de extrema importância para as nossas vidas, porque ela traz a doutrina, ela nos ensina, ela nos conduz ao caminho correto e posteriormente ela aplica na prática, ela nos mostra como deve ser feito e como a igreja deve se comportar nesse mundo de perdição. A conclusão nos traz o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, irmãos, o que vemos aqui, concluindo essa lição, é que essa carta é de extrema importância para as nossas vidas. É de extrema importância porque ela vai nos aplicar, praticamente, ela vai nos dar a prática de como devemos nos comportar perante esse mundo. E ao final, eu gostaria, de, como eu já disse no princípio, convidar os irmãos, no primeiro versículo da carta de Paulo aos Efésios, ele vem falar, nós já dissemos um pouco, mas diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí ele vem a dar o destinatário da carta. Para quem ele estava escrevendo? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E o que eu quero te falar nessa manhã é o seguinte: Paulo, provavelmente, quando escrevia essa carta, talvez ele tinha uma igreja em mente,
ele tinha um destinatário em mente. Tito estava levando essa carta a uma igreja específica ou a várias igrejas. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nessa manhã, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que Paulo via às vezes a cidade de Éfeso, mas Deus contemplava a sua e a minha vida nessa manhã, contemplava a igreja neste momento atual que estamos vivendo. E se você assim se considera ou tenta, de todas as formas a lutar contra esse mundo pecaminoso, se você tem esse sentimento de vontade de ser a verdadeira igreja, de ser cristão verdadeiramente, e quer conhecer mais da palavra de Deus, porque a palavra nos limpa, a palavra nos purifica. Se você é santo e fiel em Cristo Jesus, eu te convido a estudar conosco a todas essas lições. Toda lição vai ser tratada de um assunto e vai ser de inestimável valor para a nossa vida espiritual, para compreendermos a real função da igreja, como devemos nos comportar neste mundo. Sendo assim, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos aprendendo mais dessa lição, maravilhosa lição, e uma vez mais, participa conosco, participa nas congregações. Ainda estamos nesse período ainda de confinamento, vamos dizer assim, de reclusão. Se voltar no domingo que vem, participa nas congregações da Escola Bíblica Dominical, participa na sua igreja. Você que às vezes não é do Ministério de Cláudio, que é de outra igreja, participa na tua igreja. Procura aprender mais da palavra de Deus, porque a palavra nos limpa, nos purifica. Sendo assim, eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua família.